Bom, gente, agora que a gente criou a telinha principal e a telinha de livro, agora a gente vai começar a criar a tela de livro. Vou deletar esse oi, ou esse oi foi só para teste mesmo, né? E a gente vai fazer a nossa telinha de inserir livros. O que tem no nosso livro? Tem uma caixazinha de textual do nome do livro e um combo, uma listazinha de editoras que o usuário vai selecionar ela. Primeiro eu coloco um label, né, que é uma mensagem aqui, né, que vai ser o nome do livro, né, que eu vou querer pedir para o usuário, nome do livro, título do livro, o que for. Aqui a gente pode usar o nosso text field. Lembrando, aqui também tem um formatted field. Esse formatted field é muito interessante quando o valor é numérico. Eu vou mostrar aqui só para vocês verem como a gente pode se divertir com ele. Vou colocar ele um texto vazio aqui, né, no texto. Opa. Desculpa. Aqui em propriedades, a gente vai nessa formatted factory. E aí a gente pode colocar ele para ter um formato padrão de escrita desse campo. E o legal disso é que depois você pode usar ele, se não precisar de validar se vai ser um inteiro ou não. Deixa eu fazer aqui com outro campo, que aí vocês vão conseguir visualizar melhor isso. Quando eu saio de um campo e vou para o outro, vocês veem o resultado. Ó, tá vendo? Ele já aparece já formatado do jeito que você quer. Se você digita um texto inválido, ele vai lá e apaga ele. Provavelmente tem também outras opções também para você mandar uma mensagem de erro, alguma coisa assim, quando o texto formatado não for. Mas isso está fora do escopo do que a gente está fazendo agora. Só quis mostrar para vocês, para ver como é divertido esses componentes. Primeiro, então, vamos colocar esse JLabel aqui com o nome do livro. Eu não sei porque sumiu. Nome do livro. E aí eu coloco aqui o nosso text field com o nome do livro. Então eu vou tirar aqui o texto que está aqui dentro. Colocar aqui bonitinho. E também um outro componente aqui da nossa janela, que vai ser justamente o nosso combo das editoras, né? Então é a editora que eu vou escolher desse livro, editora. Vai ser um combo, né? Vai ser uma lista de editoras que eu vou selecionar. Inicialmente um combo ele já vem com alguns itens aqui de início, então você pode até tirar eles, porque a gente vai colocar ele aqui no model, que tem uns itens aqui que ele já vem. Remove eles, porque a gente vai inserir no código mesmo esses itens. E além de tudo, a gente vai ter uma tabela, que vai ser a listagem, né, das coisas. A listagem, você vai primeiro criar um scroll pane, um painel de scrolling. Por quê? Porque é uma tabela que pode crescer, e quando ela cresce, você tem que pôr o scrolling para você poder navegar nela. Então eu crio o scrolling, e dentro desse scrolling você coloca a tabela. Você pode ver até aqui pelo navegador como que ficou aqui, ó. Aqui você tem um painel, dentro dele você tem um scrolling, dentro do scrolling você tem a tabela. Uma coisa interessante, né? Vocês viram aqui que as variáveis ficaram com nomes feios. É bom deixar os nomes corretos, né? Os nomes que a gente vai usar mesmo, o nome de, por exemplo, aqui é um text field, então eu vou pôr um txt, nome do livro, né? Não o livro. Aqui a editora, o combo, vou chamar ela de CMB editora. Aqui na tabela, né? Eu vou mudar o nome para TBL livros, que vão ser a tabela que vai listar todos os meus livros. Eu esqueci também de colocar um botãozinho de salvar e etc, né, aqui. Então vamos pôr aqui o nosso botãozinho de salvar. Aqui, opa. Vamos pôr um botãozinho, põe aqui. Tanto faz. Vou deixar aqui maior. Ver se diminuir essa lista. Aumentar pra cá, prontinho.
Esse botão vai ser o nosso botão de salvar, né? Então vamos pôr um textinho de salvar aqui, salvar. Certíssimo. Agora o que eu vou fazer? Eu vou listar as editoras, né? E também listar os livros que já tem, né? A gente lembra que no gerente a gente colocou alguns livros, então vamos fazer a parte de visualizar. Aqui está a minha tela, não, minha tela principal não vou usar agora ela não, a gente vai mexer só no livro. Aqui você tem o design, aqui você tem o source desse livro, da mesma forma que tem a tela principal. Então vamos mexer também agora no construtor do livro. O que a gente vai colocar no construtor do livro? Inicialmente a gente vai colocar o gerente, né, o gerente de livros, ou seja, essa tela que gerencia o livro. Deixa eu lembrar o nome dela, gerente livros, isso. Glivros recebe new gerente livros. Então, ótimo. Agora eu tenho o nosso gerente de livros e agora eu posso usar ele para qualquer coisa. Primeiro vamos listar todas as editoras, né? Como que a gente vai listar as editoras? Vamos fazer um método aqui e depois chamar ela no construtor, um método de listar editoras. Public void listar editoras. Nosso listar editoras, o que ele vai fazer? Ele vai navegar por todas as editoras e adicionando elas todas naquele combo box que tem lá. Então for editora da onde? Da nossa editora, do nosso gerente de livros get lista editoras. E agora eu vou adicionar no meu combo. Por que eu coloquei um nome sempre com inicialzinho? Para facilitar aqui, né? Eu sei que é um combo, então eu sei que é um CMB. Aí aqui eu já vou achar ele. Aqui eu vou dar um add item, que eu adiciono um item. Uma coisa importante que eu esqueci. Por padrão, os itens são string. Então aqui seria uma string com o nome da editora. Mas eu não quero uma string com o nome da editora. Eu quero já um objeto, uma classe editora, porque aí vai facilitar a minha vida aqui. Então o que eu faço aqui? No meu combo, eu venho para cá, vou em propriedades e vou no código. Aqui no código, aqui está falando o tipo do parâmetro. Aqui está string. Eu não quero uma string, eu quero um tipo editora, porque isso daqui é uma lista de editora. Aí eu altero aqui, dou close, vocês vão ver que agora eu vou poder adicionar um item. Ao adicionar um item, é um item de editora. Aqui eu tenho que dar um import, né? Vou deixar um import aqui de asterisco aqui para facilitar e já ter tudo. Então ótimo, aqui eu já adicionei minhas editoras aqui. E como que ele vai exibir minhas editoras lá? Usando toString. Não é a forma mais robusta, né? Você poderia, o problema aqui é que às vezes, sei lá, se alguém não sabe que eu estou usando toString, pode alterar o toString que vai afetar o meu combo, né? Mas para um teste, para um sistema pequeno, não tem problema. E aqui você vai exibir esse livro e nossas editoras assim. Agora a gente pode também exibir, além das editoras, aqui eu poderia colocar aqui no construtor, né, listar editoras. E aí se eu rodar aqui, ó, nosso principal, run file, clico nos livros e ainda tá oi, né, é a coisa de dar um livro, não tem nenhum. Não sei porque não está atualizando automaticamente, mas tudo limpando e atualizando automaticamente. Prontinho. Aqui tem o nome do livro, a editora. Aqui tem que já tá colocando como uma selecionada. Normalmente por padrão eles fazem isso. Aí dá para mudar isso aí para ficar mais bonitinho, não ficar nenhuma selecionada e depois você selecionar alguma. Vai em listar editoras, põe this.cmb editora. Set selected index, que é selecionar o índice selecionado menos 1. Assim vai ficar em branco no começo. No meu ver vai ficar mais bonito. Vou limpar aqui já de uma vez, já que o meu programa não está limpando o tempo todo. Aí eu rodo aqui, ó, a editora não está selecionada. Aí você seleciona o nome do livro qualquer e aqui salvar. Aqui vocês podem ver também que a nossa tabela,
ela tem 4 itens que foram criados automaticamente e não tem nenhum título aqui certo, né? Então a gente pode mudar isso na tabela e listar os nossos elementos da tabela também. Então aqui você vai aqui para nossa tabela de livros. Aqui não, na verdade aqui não. Aqui na nossa tabela de livro, Table Contents. O Table Contents você pode definir o que vai ter nas colunas. No nosso caso vai ser o nome do livro, o livro, né? E vamos pôr não como editável, a gente vai fazer edição de uma forma bem simples. Editar pelo texto não é tão fácil assim. E vamos deixar de uma forma bem simples aqui. E aqui o nome da editora, que são todos os objetos não editáveis. Isso daqui não existe, deleta. Opa. E aqui nas nossas colunas, nossas linhas, por enquanto, inicialmente não vai ter nenhuma coluna, ou vai ser as colunas que eu colocar aqui. Então aqui a nossa tabela já tem só o livro e a editora. E agora a gente vai colocar o conteúdo dessa lista, aqui também no livro I. Então o que a gente vai conseguir? Atualizar. Primeiro a gente vai atualizar a tabela. Aqui na atualização da tabela, primeiro você limpa a tabela, você vai atualizar daquela forma uma atualização completa, né? Você limpa toda a tabela e depois você insere todos os elementos dela. O que são nossos elementos? São livros. Livro, L, Liz. Aí eu pego todos os meus elementos do gerente, né? Do nosso gerente de livros, get livros. E eu vou adicionando eles aqui. Só que a gente ainda esqueceu de fazer uma coisinha. A gente tem que pegar o que a gente chama de modelo de edição, que chama o modelo de livro, da tabela, né? É um modelo que você pode inserir e remover itens, linhas dessa tabela, né? Da tabela que a gente está querendo editar. Então, primeiramente a gente vai criar isso, é o que a gente chama de Default Table Model. É o model livros. Esse model de livros vai começar aqui, ó, model livros é igual a tabela livros.getModel. O getModel recebe um table model, não default table model, então a gente tem que fazer um cache aqui. Certinho, primeiro a gente fez isso, fez o model livros e agora dá pra gente atualizar a tabela. Como que a gente vai atualizar? A gente primeiro tem que transformar a nossa linha, normalmente é representada por um array de objetos. Então eu vou colocar aqui um array de objetos como linha, que a primeira coluna dessa linha vai ser o livro, né? O livro tem toString, então eu posso representar ele assim, e a editora também tem toString, a próxima coluna é a editora. Certinho, criei a minha linha. Agora eu vou no meu model livros.addRow. E aí eu adiciono essa linha aqui para mim. Ou seja, limpo a tabela toda e adiciono todos os livros. É isso que vai ser o meu atualizar a tabela. Como que eu vou primeiro fazer o meu método agora de limpar tabela? Eu vou fazer ele aqui. Limpar tabela. Usando também o model livros que eu acabei de criar, né? Então como que eu vou fazer? Enquanto o meu model livros.getRowCount, que é justamente onde contabiliza o número de counts, enquanto tiver alguma linha, eu deleto ela. Livros remove row 0. Certinho. Prontinho. Primeiro eu limpo minha tabela toda e atualizo toda ela. Atualizo. Esse atualizar a tabela vai, como eu disse, vai em vários lugares, inclusive no construtor, que aí vai ser a primeira vez que eu atualizo. Aí sempre quando eu remover, atualizar e etc. Agora, deixa eu ver se tem algum errinho aqui, né? Que tá falando. Tem. Agora eu posso mandar executar esse programa. Deixa eu ver se tem algum erro aqui. Vou
dar uma limpeza aqui. Clean Build Project. Ah, não tinha erro não, tanto que a gente mandou dar um clean, ele rodou. Ah não, aqui eu não posso rodar no livro. Roda no principal. Clico aqui, prontinho, exibi os 2 livros que eu criei. Aqui eu exibi a editora. Agora na próxima a gente vai falar como inserir livros aqui novos. Obrigado.